Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Esses tempos pra trás, eu relembrei aqui com vocês de alguns produtos incríveis que acabaram não dando muito certo no mercado por uns motivos bem besta. Mas de onde vieram aqueles, tem muito mais. Então bora conferir mais algumas coisas que não foram pra frente agora e não deixa de conferir o primeiro vídeo também depois. Combinado? Promessa de dedinho? Então tá certo. É inegável que o Super Mario Bros. Foi um dos maiores jogos já lançados na história dos videogames, e o queridinho de muita gente. A Nintendo lançou esse jogo em 1985, e o sucesso foi tão grande que eles pensaram numa coisa naquela época que era super inovadora. Que tal se a gente fizesse um filme desse jogo? Ah, meu Deus do céu. Sabe quando o João do Santo Cristo foi no inferno pela primeira vez? Foi aí. Essa ideia até então era inédita e deixou muitos fãs do jogo animados para ver os Irmãos Encanadores no cinema. E o resultado foi ao ar em 1993. Você lembra? Não quero não! Não quero não! Você não tem esse direito. Mário. Sobrenome. Mário. Muito bem, como se chama? Luigi. Luigi? Não, Luigi Mário. Mas o tiro saiu meio pela culatra. O enredo é o mesmo do jogo. O Mario e o Luigi acabam indo parar em uma outra dimensão. Eles acabam tendo que salvar a princesa Peach das garras do ditador Bowser. Você deve ser o grande Koopa. Em pessoa. É o quê? Parando pra pensar hoje, todo mundo adora assistir filme de herói, filme de jogo, filme de anime, mas naquela época só crianças jogavam videogame. E o filme acabou recebendo uma roupagem um pouco menos infantil. E apesar de ter sido o primeiro filme baseado em personagens de um jogo, ele foi um completo de um fracasso. A Hollywood Pictures, que era uma das produtoras da Disney, gastou 48 milhões de dólares para fazer o filme e acabou lucrando nem metade disso. Em 2007, o ator Bob Hoskins, que interpretou o Mario, disse que foi a pior coisa que ele fez na vida dele e que toda a experiência foi um pesadelo. Mas apesar disso, o filme do Super Mario Bros. É considerado importante por ter iniciado a ideia de jogos, virarem filmes também. E depois a gente tem exemplos tipo Resident Evil e Tomb Raider, que fizeram bem mais sucesso que ele. Eu, inclusive, opinião impopular, adoro os Resident Evil. Você também, né? Pois é. Por favor, todos vocês vão morrer aqui. O maluco é brabo. A Primeira Guerra Mundial foi responsável por apresentar duas tecnologias novas no começo do século XX, que foram os tanques de guerra e os aviões. Mas aí depois que a guerra acabou, o pessoal teve mais tempo livre e começaram a pensar no seguinte: por que não unir essas duas coisas? O que pode dar errado? Foi assim que na década de 30 começaram os testes de uma arma mega poderosa que com certeza ia trazer vantagem para quem conseguisse usar ela numa próxima guerra: os tanques alados. E aí você pode estar pensando assim: nossa, Renato, mas eu gosto de guerra, já pesquisei bastante sobre o assunto e nunca vi um negócio desse. Pois é porque assim a ideia não deu muito certo, né? Uma estratégia de guerra é sobrevoar os inimigos com um número de soldados dentro do avião que iam pular de paraquedas e iam cair em um ponto estratégico. Tipo assim, atrás das tropas inimigas para pegar eles de surpresa, né? Só que tem um risco aí, porque os soldados caem em tempos diferentes e nem sempre caem no mesmo lugar, que pode fazer deles um alvo fácil. Mas assim, e se todo mundo conseguisse cair junto e ainda mais dentro de um tanque? Assim, nossa, mas aí era coisa perfeita para acontecer. A União Soviética tentou fazer um modelo de tanque acoplado em uma aeronave, mas elas não tinham potência suficiente para levantar voos em longas distâncias. Os japoneses tentaram colocar asas descartáveis que seriam destruídas depois que o tanque pousasse, mas também não saiu do papel. Na Inglaterra, eles até conseguiram fazer um tanque leve planar na década de 40, mas o projeto também foi deixado de lado, porque eles estavam no meio da Segunda Guerra e não dava para ficar testando coisa assim com um inimigo igual o Hitler do outro lado do tabuleiro, né? E assim, os tanques alados nunca deram as caras numa guerra de verdade, mas a ideia existiu. Apesar do sucesso incontestável, o McDonald's também já cometeu alguns erros, só que em 1996 foi o maior de todos eles. A empresa estava percebendo que apesar do seu foco estar nas crianças, muitos adultos também gostavam dos lanches, então eles resolveram também atacar esse público-alvo e chamar um chefe de cozinha chamado Andrew Servaggio para desenvolver uma linha de hambúrguer especial, e dessa ideia nasceu o Arch Deluxe. McDonald's Arch Deluxe, America's favorite new burger.
Ele tinha um hambúrguer maior, alface, tomate, queijo cremoso, cebola roxa, bacon apimentado e um molho especial. A empresa gastou milhares de dólares no mundo inteiro com a campanha de marketing, apostando nessa nova ideia de hambúrguer para adulto. O único problema é que eles não perceberam que ninguém queria isso, né? As pessoas gostavam do hambúrguer do jeito que ele era, independente do público-alvo ser criança ou não. Fora que quando colocaram Deluxe no nome, você já sabe o que você espera, né? Um preço maior. É como se o Deluxe fosse o gourmet da época, e isso afastou ainda mais o público. Além do Arc Deluxe com hambúrguer de carne, tinha a versão com filé de peixe e uma com frango, mas nenhuma foi pra frente. Estima-se que o McDonald's tenha perdido cerca de 300 milhões de dólares nessa brincadeira, sendo que era só fazer nada que o povo já estava lá comprando o que eles queriam. E o resultado não podia ser outro. Em 2000, a linha foi retirada de todas as lojas. Algumas nem chegaram a receber o Deluxe e ele nunca mais voltou pro cardápio. O mais irônico disso tudo é que anos depois eles colocaram alguns tipos de salada no menu, também voltadas para o público adulto. E o resultado dessa ideia simples foi bem melhor do que a linha Arc. Mas eu acho um absurdo, né? Ir no McDonald's e comer salada? Se você vai pisar na jaca, pisa com os dois pés, meu filho. Nossa, isso aqui é demais. Não querem provar? Só não pergunte de onde vem a carne. E quem teve o privilégio de jogar um jogo no DOS em 1991, com certeza se deparou com o clássico Duke Nukem. Você lembra? Ele foi um jogo de tiro inovador, onde a gente conseguia atirar não só nos inimigos, mas também no cenário, destruir objetos, ganhar pontos extras por conquistas e um monte de coisa. Tudo isso que hoje em dia dá pra fazer num jogo de celular, mas que na época, nossa senhora, era uma revolução. O sucesso foi grande. Em 93, eles lançaram o segundo jogo, que além do DOS, rodava no sistema da Apple e mais pra frente no Game Boy Color. Agora oficialmente transformado em franquia, era a vez do Duke Nukem 3D de 1996, que é colocado no mesmo patamar de Doom na missão de popularizar os jogos de tiro em primeira pessoa, os famosos FPS. A história agora envolvia uma invasão alienígena, tinha um pacote de expansão e só consagrou ainda mais o título entre os gamers da época. Só que a série principal acabou aí, deixando todos os fãs viúvos de um novo jogo por muitos anos. Em 2001, a produtora 3D Realms disse que o próximo jogo ia sair quando fosse a hora, e a gente que lutasse pra isso, entendeu? Só em 2007 que eles lançaram um mini trailer, mas nada de data confirmada, nem nada sobre o lançamento. Só que os fãs ficaram com a expectativa lá em cima, né? 3 anos depois, a 2K, que faz jogos famosos tipo NBA e Civilization, anunciou que o novo Duke Nukem estava em produção e em 2011, o Duke Nukem Forever finalmente chegou às prateleiras depois de 15 anos de espera. Todo mundo ficou doido, né? Achando que a franquia tinha voltado com tudo. E agora para a nova geração da época, que era o PlayStation 3 e o Xbox 360, tinha tudo para dar certo. O único problema é que não deu, né? Olha só, uma história toda que eu contei aqui flopou. Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Agora parece que piorou. Vários sites de classificação deram uma nota super baixa pro jogo novo. A jogabilidade, os controles, as piadas das falas e a demora para carregar as fases foram os destaques da crítica, e ele chegou a ser considerado o pior jogo de 2011, e com uma vendagem que bateu metade do que a empresa esperava. Por isso, em 2015, foi anunciado que não existe mais nenhum interesse em retomar a franquia nos próximos anos. Você tá todo feliz rindo aí, né? Pois é, mas se você quiser continuar rindo, você tem que fazer o quê? Inscrever no canal. Depois você perde, não vê, some da sua vida e não pode, né? E ainda aqui tem pão de queijo. Você aceita? Tá gostoso. E se o McDonald's falhou quando tentou implementar um hambúrguer novo, imagina o que aconteceu com a Colgate, que tentou investir numa coisa bem diferente do segmento e criou uma marca de comida congelada. Meu Deus do céu, essa jogada ousada da empresa aconteceu em 1982 e foi testada nos Estados Unidos. Então você já deve imaginar como é que foi o resultado, né? Já que nunca chegou aqui no Brasil. A Colgate é uma empresa muito tradicional, com seus 147 anos nas costas, e não é à toa quando a gente lê o nome da marca já vê uma pasta de dente na nossa cabeça, né? Foi justamente isso que os marqueteiros não prestaram atenção em 82 e lançaram as comidas congeladas com o mesmo nome e o mesmo logo que todo mundo já conhecia. Isso fez com que as pessoas não conseguissem associar as comidas com alguma coisa gostosa, que não tivesse gosto de menta, né? Eu não vou comer isso! Não.
comida congelada é um negócio mais comum do que comida de verdade nos Estados Unidos, então ter um gosto razoável é muito importante, e não que o gosto das lasanhas da Colgate fosse muito diferente da concorrência, mas ninguém queria nem experimentar. É um caso estranho onde, ao invés de um nome forte já consolidado no mercado ajudar na divulgação de um produto, ele atrapalhou nas vendas, fazendo com que fossem retiradas do mercado em menos de um ano. A gente nem imagina, mas essa não foi a primeira vez que a Colgate tentou entrar no ramo da comida, né? Na década de 60, eles chegaram a lançar umas caixas de frango desidratado, que não vingaram, e um salgadinho de maçã que chamava Snapples, que durou 3 anos nas prateleiras e foi descontinuado. Sumiu! Mas imagina aqui, tipo assim, a Black & Decker faz um biscoito, ou então a Levi's lança uma pizzaria. Ninguém ia dar muita moral, né? Custava ter mudado o nome de Colgate? Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, deixa o like aqui, que aí eu vou saber que você gostou e vou fazer a parte 3 desse vídeo. Conto com você. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!